Agora nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, primeira carta de, 2 Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 15 até ao 18. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos me abandonaram, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou, me alegrou, me animou, e não se envergonhou da minha prisão, das minhas cadeias. Pelo contrário, vindo ele a Roma, com muito cuidado, diligentemente me procurou e me encontrou. O Senhor lhe conceda que naquele dia, o dia do Senhor, o dia final, ele ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Ou seja, o quanto Onesíforo me ajudou em Éfeso, você, Timóteo, sabe melhor do que eu. Amém. Meus queridos, esse texto, ele fala muito ao meu coração. Ele tem muito a ver com a minha vida e ele testifica o meu coração. Muito mesmo. Eu achei, por dizer, uai pastor, mas às vezes, como grafos, como livro, como logos, como palavra viva, que salta ao nosso coração, e como rema, quando fala diretamente atendendo a uma expectativa, a uma necessidade nossa. Então me refiro, quando achei esse texto, quando ele falou comigo de uma forma bem específica, bem direta, respondendo a algumas expectativas do meu coração. Eu fiquei emocionado, eu chorei, porque eu me transportei para a cena. Eu me vi no filme do apóstolo Paulo. Para começar, queridos, o apóstolo Paulo escreveu essa segunda carta para Timóteo quando ele estava preso em Roma. Daí os irmãos já imaginem uma pessoa presa numa cadeia, escrevendo uma carta dessas para um filho da fé, para um cooperador no ministério e por um sucessor ministerial. Não é fácil. É complicado, é difícil. E Paulo estava preso ali em Roma, queridos. Não foi porque ele havia cometido um crime. Se bem que o crime que Paulo cometera naquela ocasião, dentro da perspectiva do imperador Nero, era o crime de pregar o evangelho. Paulo estava pregando o evangelho. O crime de Paulo era pregar o evangelho. Foi isso que ardeu no coração de Paulo desde que ele fora alcançado pelo Senhor no caminho de Damasco.
pregar o Evangelho. E ali, queridos, no Mamertium, na prisão de Roma, eu estive lá. Eu estava visitando lá. Não é um lugar confortável, não é um lugar bom para se estar. É uma verdadeira masmorra, lugar isolado, frio, deprimente, fétido, mofado. Alguns deles até sendo visitados por insetos, tipo baratas, ratos, dentre outros. Não sei se era exatamente assim quando Paulo foi preso lá. Quando visitei, não, porque já era um ponto turístico, de visitação turística. Então não era mais assim, mas a disposição física do local favorecia para tudo isso. E lá Paulo estava preso. E de lá, Paulo escreve para Timóteo. E Paulo, queridos, diz uma coisa que mais caracteriza o profeta, que mais caracteriza a realidade ministerial, que mais caracteriza a vida de um obreiro, de um pastor, de um líder espiritual, de um pregador do Evangelho. Paulo diz para Timóteo assim: todos os da Ásia me abandonaram. Queridos, a maior dor de um ministro do Evangelho, de um pregador do Evangelho, não é falta de dinheiro, não é falta de comida, não é o lugar simples de se morar, de se viver no dia a dia. Não é a falta de um carro, de um meio de transporte. Não é se o lugar tem recursos para a saúde, para estudos, para outras coisas. A maior dor de um pregador, de um pastor, de um enviado, de um apóstolo, de um líder espiritual, de um enviado ministerial, não é absolutamente nada disso. Ele pode passar por tudo isso, e por tudo isso eu já passei. A maior dor, eu estou falando de dor, literalmente dor, a maior dor de um ministro do Evangelho, de um pastor, me reportando a esse, no caso de Paulo, de um apóstolo, é o abandono daqueles por quem ele pagou um preço muito alto, de filhos na fé, de cooperadores, de auxiliares ministeriais, de pastores auxiliares, de filhos na fé. A maior dor é essa. E Paulo diz: todos os da Ásia me abandonaram, e eu estou aqui nessa masmorra em Roma, abandonado por todos. Lugar isolado, fétido, sem conforto algum, criminalizado por simplesmente pregar o Evangelho. E os meus filhos na fé me abandonaram. Os meus cooperadores me abandonaram. Todos os da Ásia me abandonaram. Fundei a igreja de Éfeso.
A igreja, Timóteo, que você está agora, fundei ela na terceira viagem missionária que eu fiz à Ásia. Mas todos os meus filhos na fé me abandonaram, e também os meus cooperadores me abandonaram. E Paulo, queridos, ele menciona 2 nomes. Ele diz: entre os quais que abandonaram, Fígelo e Hermógenes me abandonaram. Agora, por que eles, aliás, Paulo, ele mencionou 2 nomes? Por quê? Se ele mencionou 2 nomes, se ele declinou 2 nomes, é porque ele conhecia nominalmente essas 2 pessoas. E por que ele conheceu? É porque eles estavam próximos, então certamente eles eram cooperadores diretos, auxiliares diretos, como que pastores auxiliares, ou auxiliares pastorais, obreiros adjuntos ali a Paulo. Também eles me abandonaram. Dentre os que me abandonaram estão esses: Fígelo e Hermógenes. Inclusive eles, Timóteo, me abandonaram. Oh, meus queridos, eu estou na cadeia, eu estou preso, eu não cometi crime nenhum, no desconforto, simplesmente por pregar o Evangelho, simplesmente por ter um imperador pagão, não cristão, severo, que queria acabar com toda a oportunidade da pregação do Evangelho, por um homem cruel chamado Nero. Já estou sendo injustiçado por esse carrasco. E ainda agora acrescenta a minha dor o abandono dos meus filhos na fé, dentre eles os meus companheiros Fígelo e Hermógenes. Todos me abandonaram. Esse é o contexto, queridos, do ministério do apóstolo Paulo no seu epílogo, no seu final de tarde. No seu escurecer, no seu final. Porque agora Paulo tinha plena convicção de que não apenas o seu ministério estava chegando no final, como também ele tinha consciência de que a sua vida estava no fim. Ele estava no corredor da morte, esperando o seu momento, o momento da sua execução, abandonado por todos. Meus queridos, é dentro desse contexto que aparece um homem chamado Onesíforo, ou Onesíforo. É dentro desse contexto que aparece um homem raro, raríssimo, raríssimo, raro para você,
raro para mim. Raro para você como pessoa, como indivíduo. Raro para mim como pessoa, como indivíduo. E raríssimo para mim como ministro, como ministério. Onesíforo. E o que esse homem revela, queridos, para nós, para dizer que ele era um homem raro. Primeiro, queridos, que esse homem, ele animou Paulo, estimulou Paulo, colocou Paulo para cima. Nas suas visitas pastorais, ministeriais, no seu convívio, Paulo revela, deixa transparecer que Onesíforo o animava. Agora, queridos, o que está por trás disso? Se Onesíforo animava o apóstolo Paulo, o seu pastor, o que está por trás disso? O que está por trás disso é a possibilidade de que Paulo, em determinados momentos, se desanimava, estava para baixo. Não creio que Paulo em nenhum momento deixou passar pela sua cabeça pendurar a chuteira. Não. Nos relatos do ministério paulino, eu não consigo perceber isso. Tanto que ele combateu a agonia do combate ministerial, completou a carreira. Ele não deixou pela metade. E ele estimula Timóteo a fazer o mesmo. Então eu não deduzo que por todos os sofrimentos e dores que ele passou, tenha deixado pelo menos sombrear na sua mente a possibilidade de pensar em desistir, de pendurar a chuteira. Não. Mas isso também não o isentava das suas tristezas, dos seus abatimentos, das suas dores, dos seus sofrimentos. E em muitas ocasiões, ou pelo menos algumas ocasiões, o desânimo. Onesíforo, nós lemos o texto, animou Paulo, animava Paulo. Por isso Paulo gostava de conviver com Onesíforo. Ele o tinha como alguém do seu coração, da sua proximidade, porque era alguém de suma importância para a sua vida pessoal e ministerial. Onesíforo o animou. Queridos, como precisamos de ânimo. E o primeiro ministério, dia 1º de janeiro de 1984, numa comunidade de sangue africano, de cultura diferente no interior do Amapá, eu me sentia completamente isolado. E, por que não dizer, um tanto até abandonado, não pelos irmãos ali em absoluto, mas pela instituição que havia me enviado. Porque ali eu não tinha um centavo de salário. E eu não tinha nenhum outro recurso, nenhuma outra fonte de renda para me alimentar e sobreviver. Também eu não tinha comunicação externa,
porque uma carta chegava em um mês, e havia apenas um telefone na cidade inteira, e ficava na prefeitura, e a fila era grande para se atender um telefonema. E a pressão espiritual era muito grande. E eu louvo a Deus pela vida de alguns irmãos, ou pelas vidas de alguns irmãos, em especial. Eu me lembro de um irmãozinho, que eu digo irmãozinho no sentido carinhoso, e no sentido também da sua simplicidade, que às vezes me consolava sem saber, me confortava sem saber, me animava sem saber. E por que não dizer, me libertava sem saber, muitas vezes, pelas suas palavras, pela sua conduta, pelo seu testemunho. Deus o levou, ele está na glória com o Senhor. Mas o irmão Pedrinho foi um onesíforo na minha vida e no meu ministério, no meu primeiro ano. Onesíforo animou Paulo. Segundo lugar, queridos, normalmente nós temos preconceito com presidiários. Temos preconceitos com ex-presidiários. Lidar, envolver-se com presidiário ou com ex-presidiário, ou conviver com eles, é motivo de preconceito por parte das pessoas que nos cercam. É avaliado como perigo. É avaliado como pessoas que se envolvem com gente de baixa classe, com gente marginalizada da sociedade. E esse era um dos motivos pelos quais Paulo estava sozinho e houvera sido abandonado por todos os da Ásia. Mas Onesíforo não se envergonhou das algemas de Paulo, e Paulo realça isso. Paulo relata isso para Timóteo. Paulo diz isso para Timóteo. Onesíforo não se envergonhou das minhas algemas, das minhas cadeias. Onesíforo não se envergonhou de mim por ser um presidiário. Ele não me abandonou por eu ser um presidiário. E porque Onesíforo não se envergonhou de Paulo, porque Paulo era a representação do próprio Evangelho, porque ele era o emissor do Evangelho, o pregador do Evangelho, ele era um apóstolo, um enviado para pregar o Evangelho, ele foi chamado para isso e comissionado a isso. Então, não se envergonhar de Paulo naquele momento em que ele era um presidiário por pregar o Evangelho, seria o mesmo que não se envergonhar do Evangelho. E com quem que Onesíforo aprendeu isso? Com o próprio apóstolo Paulo, quando diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, queridos, Onesíforo é um homem raro, um amigo raro,
um homem que não abandona o outro em circunstância nenhuma, que o anima, que não se envergonha dele por causa da sua condição. E em terceiro lugar, queridos, porque Onesíforo não foi aquele que mandou uma mensagenzinha de WhatsApp dizendo: olha, Paulo, se precisar de alguma coisa é só contar, é só dizer, eu estou aqui em Éfeso, mas estou à sua disposição. É isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Estou aqui em casa, estou doente, estou com fome. Olha, se precisar de alguma coisa é só falar. Mas já não estou falando já que eu estou doente, que eu estou com fome, que eu estou sozinho. É uma forma de dizer que eu estou dando atenção, mas é uma forma também de eu me esquivar. Onesíforo não fez isso, é óbvio que eu estou contextualizando, porque ele não tinha um WhatsApp, sequer poderia mandar uma carta que certamente não iria chegar às mãos de Paulo na cadeia. Então o que foi que Onesíforo fez? Ele se deslocou e foi até Roma. Fazer o quê? A negócios? Não. Ele foi atrás de Paulo para encontrar-se com o seu pastor, com o seu líder espiritual. Ele era um amigo de verdade, fiel. Um homem raro. Ele foi lá, só que não era simples chegar em Roma e ir diretamente ao encontro de Paulo, não. Diz o texto, queridos, que ele procurou até encontrar, significa que ele procurou diligentemente. Como? Eu não sei. Se de repente perguntando, olha, vocês não viram aí um homem chamado Paulo, que andou por aí pregando o evangelho, e que Nero, o imperador, mandou prender, ele está preso em algum lugar aí, sei lá o que ele fez, mas o certo é que ele procurou Paulo até encontrá-lo. Ele não desistiu. Para depois dizer, Paulo, eu até que tentei, andei perguntando por aí, ninguém sabia. Não, ele procurou até encontrá-lo. Foi ao encalço de Paulo até encontrá-lo. Procurou cuidadosamente, procurou diligentemente, com perícia, até encontrá-lo. Eu disse, queridos, que eu entrei nessa cena do filme de Paulo. Então você imagina Paulo na prisão, lá embaixo, no porão, naquela masmorra fétida, e de repente vê alguma claridade, algum movimento, e de repente à vista, sabe quem? Onesíforo. Um companheiro, um amigo fiel, um colaborador fiel. Os irmãos conseguem imaginar essa cena,
Os irmãos conseguem imaginar o alvoroço emocional de Paulo, como o coração dele se estremeceu ao ver Onesíforo entrando ali para visitá-lo. Depois do sentimento de abandono por todos, meus queridos, o apoio de Onesíforo foi um apoio presencial, dizendo: Paulo, eu estava contigo, meu pastor. Eu estava contigo, meu apóstolo. Ali no início da fundação da igreja em Éfeso. Estava do teu lado em todos os momentos, as vidas se convertendo, a igreja se estabelecendo. A liberdade, ainda que limitada, para pregar o Evangelho, eu estava lá contigo. Agora você está aqui, nessa masmorra. Eu quero dizer que eu continuo contigo, do seu lado, presencialmente. Essa palavra tem peso, igreja. Presencialmente. Eu estou falando presencialmente. Eu estou falando das carinhas que eu estou vendo aqui e das carinhas que eu não estou vendo aqui. Eu não estou recriminando absolutamente nada, não é nada disso. Eu só estou querendo dizer que o apoio presencial tem outro peso do apoio à distância. Porque há amor, há apego, há conforto, há ânimo. Por que Onesíforo animava Paulo? Porque o apoio dele era presencial, não era à distância. Quem é pastor é pastor. E o pastor, ele conhece a sua ovelha. E o pastor conhece a alegria da presença e a tristeza da ausência. O apoio de Onesíforo foi um apoio presencial. Eu vou me afundar um pouquinho mais nisso daqui a pouquinho. Em quarto lugar, queridos, para nós andarmos para o final, Onesíforo, ele prestou muitos serviços a Paulo. Era como que uma mão de obra, um braço direito de Paulo, ali em Éfeso. E Paulo diz uma coisa interessante para Timóteo. Ele diz: olha, quanto ao serviço de Onesíforo, você sabe até mais do que eu. Eu não preciso nem relatar, Timóteo. Você sabe mais do que eu. É aquela pessoa que está ali, proativa,
que percebe tudo, que sabe das necessidades que estão ao seu redor. É aquele colaborador de visão periférica, que está olhando numa direção, mas enxerga tudo que está ao seu redor, que tem percepção das necessidades, o proativo, aquele que age sem que seja lhe pedido, que percebe as necessidades. Quanto ao serviço de Onesíforo, Timóteo, você sabe até mais do que eu. Esse é Onesíforo. Esse é Onesíforo. E para finalizar, queridos, tem uma coisa interessante, eu quero reler no texto que lemos. Na realidade, eu fiz uma inversão de ordem por questão de raciocínio, de propósito. Porque o quinto lugar, a quinta lição, eu deixei para estar no primeiro lugar, vem em primeiro lugar. Está no verso 16. Porque o 15 é apenas o contexto. Paulo diz assim: o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo. Queridos, quando eu li isso, eu confesso que eu chorei. O Senhor conceda misericórdia à família, à casa de Onesíforo. Será por que Paulo estava preocupado com a família de Onesíforo agora? Não era para ele estar mais preocupado com o corredor da morte que ele estava? O fim do seu ministério, o fim da sua vida? Ele foi interceder pela família de Onesíforo. O Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo. Por quê? Por quê? Será por quê? É porque Paulo estava preso por causa do Evangelho. É porque Nero queria exterminar os cristãos que pregavam o Evangelho. Paulo estava no corredor da morte e Onesíforo estava visitando esse prisioneiro, e Onesíforo corria o risco de não mais retornar à casa da sua esposa, dos seus filhos. Poderia morrer e eles iriam perder o sustentador da casa, o mantenedor da casa, o chefe da casa, que não se poupou para visitá-lo. Poderei morrer, Nero poderá me matar também, poderei nem sequer sair da cadeia, poderei até morrer ao lado do meu amigo Paulo, mas eu irei. Essa é uma das compreensões do entendimento, quando passa na cabeça de Paulo: Senhor, tenha misericórdia da família do meu amigo Onesíforo. Aí lá dentro, só na sua mente, a família dele poderá nunca mais vê-lo.
e poderá ter que se virar para sobreviver sem o chefe da casa. Mas esse Onesíforo foi o homem raro, o fiel amigo, fiel companheiro. E a palavra, queridos, que eu deixo para cada um de nós nessa noite é que sejamos mais onesíforos. Sejamos mais onesíforos. Onesíforo significa dando lucro, literalmente, dando lucro, abençoando, prosperando. Foi nesse contexto que Paulo escreveu para Timóteo. Contexto pelo texto, de absoluto abandono. Absoluto abandono. Daqui a 10 minutos estarei completando 40 anos de ministério. Daqui a 10 minutos. Eu sei o que Paulo estava passando quando ele disse: todos da Ásia me abandonaram, inclusive aqueles dois companheiros, Timóteo, você lembra? Aqueles dois companheiros. Eles me abandonaram. Repito com o começo: a maior dor que nós podemos enfrentar na vida é a dor do abandono. É a esposa que é abandonada pelo marido, o marido que é abandonado pela esposa, é um filho que abandona o pai e a mãe. É um abandono. O abandono dói, machuca, mais do que qualquer outra coisa. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos: ainda que uma mãe seja capaz de abandonar um filho, a Bíblia diz isso porque é quase que impossível, mas ainda que uma mãe abandone um filho recém-nascido, porém o Senhor não nos abandona. Então a palavra é essa. Se você se sente, ou já se sentiu, ou venha a sentir abandonado por alguém, lembre disso. Há um Deus que não te abandona nunca, nunca. Não te deixarei, não te desampararei. Creia nessa promessa. Deus que promete, cumpre. Creia nessa promessa. Creia nessa promessa. Quanto ao que nos compete, em relação aos que nos cercam, sejamos mais onesíforos. Como eu gostaria, queridos, como eu gostaria que amanhã nós continuássemos com esse nome na cabeça e com o sentido dele. Como eu gostaria que em 31
de dezembro de 2024 nós tivéssemos essa palavra Onesíforo na cabeça. Fôssemos mais onesíforos uns para com os outros.